Olá, sou o professor Creito, né? E aí a gente vai falar mais um pouco sobre a equação da circunferência. Daniel já falou um pouco, então hoje a gente vai continuar falando sobre esse conteúdo, que é a equação da circunferência, né? E aí, como os terceiros anos ficou comigo, que sou o professor Creito, Gildão e Daniel, então vamos ver. O Daniel já falou um pouco sobre a equação. E vamos ver, dando início aqui, a equação reduzida da circunferência. Como que seria essa equação? Então, seja no plano cartesiano uma circunferência, certo? De centro lambda, de centro AB e raio R, certo? Então a gente tem essa circunferência aqui, certo? Centro AB, centro AB, raio R, certo? Então nós temos aqui um raio R, e aí a gente vai encontrar a equação reduzida dessa circunferência. Então como que seria? Para obter uma equação dessa circunferência, consideramos um ponto genérico, né? Esse ponto G de abscissa x e ordenada y, e impomos que aqui a distância de C até G, né, é igual ao raio, certo? Então a gente tem que essa distância de C até G é igual a R, certo? Ou seja, C a G é igual ao raio, certo? Então nós temos o que? Temos o ponto C e o ponto G. O que, é que a gente vai fazer? Calcular essa distância. Distância entre dois pontos, né? A gente já sabe que é a diferença das abscissas, né? Pontos C tem a abscissa A e o ponto G tem a abscissa X, então fica x menos A, né? X menos A elevado ao quadrado mais a diferença das ordenadas. Então a gente tem como ordenada y, né? Tem aqui o ponto y menos b, certo? Então y menos b ao quadrado. Então r, né? A distância de C até G é igual a esse raiozinho aqui. Esse aqui é o raio e é essa distância. Então, esse C até G é igual a R. A distância de C até G, que é a distância de dois pontos, a gente calcula usando essa fórmula aqui, que é igual ao raio, certo? E aí, quadrado. Então, a gente tem essa equação aqui. Então, a gente vai elevar ao quadrado em ambos os lados, ambos os membros, né? Dessa igualdade, aí a gente obtém o que? Elevando essa parte aqui ao quadrado, né? E esse raio ao quadrado. Então, vai cancelar, elevando ao quadrado, vai cancelar com esse radical, que é essa raiz quadrada. Vai ficar só x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Isso é igual a o raio ao quadrado, certo? Então, essa daqui é a nossa equação reduzida da circunferência, certo? Que aí a gente denomina de equação reduzida da circunferência de centro AB, né, que foi esse centro aqui, AB, e raio R, que é o nosso raio aqui é R. Então vamos ver aqui um exercício. Então, obter a equação reduzida da circunferência de centro C e raio R nos seguintes casos. Então a gente tem os dois casos, né? C é 4 e 6, então a gente tem a abscissa 4 e a ordenada 6, e R é igual a 3, certo? E aí a gente vai primeiro fazer a letra A, depois a gente faz a letra B. Então, como que vai ficar essa equação reduzida? A gente acabou de ver. Então, a resolução seria: na equação reduzida a gente tem x menos A, né? A diferença lá do ponto G, que é a abscissa do ponto G, menos do centro, a abscissa do centro ao quadrado, mais a ordenada do ponto G, menos aquele ponto genérico que a gente viu, a abscissa do centro ao quadrado, certo? Isso é igual ao raio ao quadrado. Então, substituindo, a gente tem A, B e R, né? Ou seja, A e B a gente tem aqui, e o R a gente tem aqui. Então, substituindo, A é 4, B é 6 e o raio
é 3. Então, respectivamente, obtemos o quê? Que a equação reduzida de centro 4, 6 e raio 3 é x menos 4 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado igual a 9 ao quadrado, certo? E aí a outra, que seria de centro, é 0 e 2 e raio, raiz de 5. Então, como que ficaria? A gente tem A é 0, B é 2 e o raio é raiz de 5. Então, a equação reduzida é essa daqui. Então, a gente obtém o quê? X menos A, só que A é 0. Então, fica x ao quadrado. Mais y menos B, B é 2. Então, y menos 2 ao quadrado é igual a 5, certo? Então, a equação reduzida de centro 0, ou de centro 0 e 2, e raio raiz de 5, fica x ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, igual a 5. Né? Esse raiz de 5 a gente cancela com esse 2 aqui do raio ao quadrado, certo? E aqui a gente tinha 3, então elevando ao quadrado, a equação reduzida fica 9. Então, qual é o conjunto de pontos, né? Tem outro exercício aqui, de pontos x e y do plano cartesiano, tal que, então quer saber qual é o conjunto de pontos, tal que x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado é igual a 0. Então, o conjunto de pontos seria esse. Vamos usar a resolução. Então, a gente teria o quê? Como x menos 2 ao quadrado, isso aqui é maior do que 0, e y menos 3 ao quadrado também vai ser maior ou igual a 0, né? Essas duas condições são válidas, está elevando ao quadrado, então isso aqui o máximo no mínimo vai ser 0. Sempre vai ser um valor maior ou igual a 0. Todo número elevado ao quadrado é positivo, certo? Então nós temos x menos 2 ao quadrado maior do que 0 e y menos 3 ao quadrado maior do que 0. Então nós temos que x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 0, né? É a nossa equação aqui. Então, e x menos 2 ao quadrado igual a 0 e x e y menos 2 ao quadrado igual a 0. Então, a gente tem essas duas condições. Então, x vai ser igual a 2, né? A gente isolar aqui, essa equaçãozinha aqui. E y vai ser igual a 3, né? Assim, a equação x ao quadrado menos y menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 0 representa um único ponto, certo? Que ponto é esse? O 2 e o 3, certo? Então, vamos ver aqui um pouco a equação normal da circunferência. Então, a gente viu que a equação reduzida da circunferência de centro AB e raio R, né? A gente acabou de ver que é essa equação aqui, né? Centro AB e raio R, essa é a equação reduzida. Então, eliminando os parênteses, né? A gente tem esses dois parênteses aqui dessa equação. Quando a gente eleva, fica x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, dá 2ax mais o quadrado do segundo, dá a ao quadrado. Mais o quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então fica 2 vezes y vezes b. Está aqui, menos 2 vezes y vezes b. Mais o quadrado do segundo, b ao quadrado. É igual a r ao quadrado. Ou, a gente pode reescrever ainda assim, x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Esse valor aqui e esse, a gente colocou junto, menos 2ax, aqui menos 2ax, menos 2by, aqui menos 2by, mais a ao quadrado, mais b ao quadrado, e aí o raio estava aqui no segundo membro, a gente passou para o primeiro membro, que é igual a 0. Então, essa equação é denominada equação normal da circunferência, certo? Então, tem a notazinha aqui, multiplicando ambos os membros da equação. Anota mais uma observação. Multiplicando ambos os membros da equação anterior, essa equação aqui, né, por uma constante k, que essa constante seja diferente de zero, obtemos uma outra equação da mesma circunferência, né? Então, a gente vai ter, se a gente multiplicar por um valor real, constante real, a gente vai obter uma outra equação, só que é a mesma, da mesma circunferência. Então, não depende
Se a gente multiplicar toda a equação, né, por um valor constante e diferente de zero. Então, outro exercício. Qual a equação normal da circunferência de centro 4 e 1 e raio 5, certo? Então, a gente vai ver qual seria essa equação normal. A gente já fez um exemplo desse parecido com a equação reduzida. Nós vamos fazer para a equação normal, certo? Então, a resolução. Equação reduzida da circunferência, a gente tem o que? Centro 4 e 1 e raio 5. Então, na equação reduzida fica o que? X menos 4 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Então, a gente tem essa equação reduzida. E aí, para a gente chegar na equação normal, é só eliminar esses parênteses, né? Então, eliminando os parênteses dessa equação, obtemos o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2 vezes x, vezes 4. Então, vai dar menos 8x. Mais o quadrado do segundo, então é mais 16. Mais, aqui, quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2 vezes y menos 1. Mais o quadrado do segundo, que é 1. Então, a gente tem que y é igual a, ou, mais 1 igual a 25, que é 5 ao quadrado. Assim, a equação normal dessa circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x menos 2y menos 8 igual a 0. Então, essa é a nossa equação normal de circunferência. Peguei aqui o x ao quadrado, y ao quadrado, colocamos aqui. E aí a gente tem esses termos aqui, certo? Da equação normal